Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego Araújo, sou membro do grupo de estudos jurídicos. Gostaria de já iniciar os trabalhos, mas antes de tudo vou iniciar as saudações. Primeiramente ao Dr. Roberto Carlos Pieroni, que é o nosso mentor, ao Dr. Alex, ao Dr. Michael, doutora Sheila, doutora Arita, a doutora Aline. E hoje vamos tratar sobre um tema muito importante, que é a questão da justa causa. Agora a doutora Aline acabou de entrar, eu vou fazer chamar ela aqui. Boa noite, doutora. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem? Que bom, doutora. Tudo Gostaria, bom, prazer imenso estar aqui. gostaria de agradecer pelo um tema bastante corriqueiro na área trabalhista, sobre a questão da justa causa do empregado. Eu acho um tema importante a gente abordar, porque são situações que muitos não conhecem e quem conhece praticamente acaba saindo na vantagem, né? Então, é muito importante a gente debater sobre esse tema. A princípio, né, já gostaria de convidar o público para poder seguir a página do Grupo de Estudos Jurídicos, né, e também a página da doutora Aline Íscaro, que sempre tem Isso mesmo, conteúdo, Aline.Íscar. com Ai, certeza, o grupo de estudos jurídicos está incrível, né, doutor? Já trouxe nomes de peso aí, já fizeram lives muito importantes aí, parabéns. muito obrigado, doutora. Realmente, o grupo ele veio com uma questão inovadora de trazer novas personalidades do direito. Inclusive, assim, é um grupo de estudos, né? Então, a gente vai crescendo, ganhando conhecimento e vai transmitindo isso para outros colegas, né? Isso daí é muito importante porque é um crescimento profissional na nossa área, né? E a gente sempre tem que se atualizar com as normas do direito, e o direito todo dia sai uma medida provisória, um decreto, uma lei, e a gente tem que estar sempre por dentro diante dessas situações que vai acontecendo no dia a dia. É verdade, doutor. Por mais que a gente conheça, às vezes, a legislação, cada caso sempre é novo, né? Cada história que nos chega, e aos colegas também, cada justa causa é única, né? Cada cliente que acontece isso, cada vez que essa rescisão é perpetrada contra um trabalhador, são casos diferentes, né? Exatamente, doutora, porque cada justa causa ela tem a sua particularidade, né? E tudo depende do ato praticado pelo empregado. Igual a gente verifica que a justa causa ela está elencada no artigo 482 da CLT. E, consequentemente, tem várias hipóteses, né? E tem muitas hipóteses de justa causa que elas não são aplicadas, né? E realmente tem essa particularidade da empresa se vai mandar um empregado embora ou não. É uma decisão muito difícil, porque já ser dispensado sem justa causa já é uma penalidade para aquele que precisa do emprego. E agora, por justa causa, pior ainda. É pior ainda. Tem razão, doutor, é verdade. A justa causa, ela traz um rol, né, uma lista. Tem uma discussão se seria taxativo, exemplificativo, mas não tem como a gente dizer que seria taxativo, porque as hipóteses são inúmeras, né? Mesmo que a gente fale de um ato específico previsto em lei, as condutas sociais nunca vão conseguir, ser colocadas no papel, né? A lei nunca vai conseguir prever todas as possibilidades.
E a própria justa causa mesmo, né? A CLT traz alguns artigos esparsos, né? Do que seria uma falta grave, do que seria uma justa causa, além do próprio artigo 482, né? Então, fica uma coisa difícil de você caracterizar arbitrariamente. Então, a justa causa, ela sempre tem que ser aplicada com cautela, né? E muitas vezes o que a gente vê não é bem isso, né, doutor? A gente vai começar a falar um pouquinho aqui de algumas específicas, né? A gente conta um pouquinho a nossa experiência, alguns casos. Com certeza o doutor deve ter alguns casos também, né? Aí a gente começa falando de algumas aí. Realmente, os tipos de justa causa, né, sempre tem a sua polêmica, né? Porque, dependendo do cenário jurídico, na Justiça do Trabalho, ela pode ser desconfigurada, né? Como a doutora mencionou, através do artigo 482, ela tem um rol meramente taxativo, são hipóteses previstas em lei, né? A outra doutrina fala do exemplificativo, mas só que as hipóteses estão lá, os exemplos estão tudo dentro da lei, né? Então, diante dessa particularidade, né, assim, a gente tem que trazer para quem está assistindo, inclusive para quem não é operador do direito, a questão do conceito da justa causa, né? Porque praticamente trata-se da rescisão do contrato de trabalho. E essa justa causa, ela é caracterizada por um ato faltoso, grave, e realmente não tem volta, né? E nessas situações, né, o empregado acaba perdendo certos direitos, principalmente, né, na questão do fundo de garantia, né, que não pode sacar, não tem a multa de 40%. Agora em época de pandemia, né, doutor, o fundo de garantia já está sendo liberado à torta à direito, né? Mas com certeza é uma consequência, né, da justa causa. Não, com certeza, a consequência realmente é delicada, haja vista, né, que se esse empregado que cometeu essa falta grave, ele não tiver o conhecimento das condutas dele, ele vai levar a rescisão do contrato de trabalho por essa modalidade. Então, eu acho importante, né, trazer esse conceito, essa ideia, porque muitos não conhecem, e seria muito interessante conhecer as hipóteses mais comuns da justa causa, né? E uma Sim. delas, gostaria de falar sobre a questão da embriaguez. E a É embriaguez, um tema é um tema complicado, né, doutor, a gente colocar, mas é muito importante a gente trazer em pauta isso, eu acho muito legal falar sobre isso. A embriaguez realmente está previsto, né, na CLT. exatamente, doutora. E a questão da embriaguez, né? Ela tem a questão de ser habitual ou em serviço, né? E a questão da habitualidade, né? A gente sabe que, por ser rotineiro, uma pessoa que tem problema com alcoolismo, já é reconhecido pela OMS, né? Que é uma doença ocupacional. E esse empregado, ele não deve ser mandado embora por justa causa, porque ele não tem culpa, ele é vítima da sociedade mesmo, e, consequentemente, ele merece tratamento, ele tem que ser afastado, receber um benefício previdenciário, e, consequentemente, se ele ficar curado, ele volta a continuar a trabalhar. Então, tem muitas empresas que acabam confundindo a situação diversamente da questão do serviço. Porque se a embriaguez ocorrer no ambiente de trabalho, realmente já fica caracterizada a justa causa, não sendo caracterizada pelo lado da doença ocupacional. Porque isso daí foi um ato de imprudência do empregado em beber em horário de serviço. E eu trago uma questão polêmica, doutora. Gostaria de ouvir a sua opinião na questão da embriaguez. O uso de drogas. Qual que é o entendimento da doutora do uso de drogas no ambiente do trabalho? Caracterizaria também, ficaria dentro da embriaguez?
Então, doutor, é um ótimo tema, né? Eu acho que a sua diferenciação de embriaguez habitual e no local de trabalho foi bem prudente, né? Até porque a embriaguez habitual provavelmente ela já vai ser caracterizada por outros sinais, né? Esse trabalhador que apresenta essa embriaguez como doença prevista no CID, né, no Código Internacional de Doenças, ele já possui faltas no trabalho, ele já deve ter um histórico de problemas de relacionamento com os colegas. Não é uma coisa que se apresenta de um dia para a noite, ele começa e um dia ele apareceu e bebeu dentro da empresa. A gente consegue caracterizar essa manifestação como doença. O que é diferente de uma pessoa que é imprudente, né, e simplesmente desrespeita as regras e faz o consumo de bebida alcoólica no local de trabalho, né? Então, são situações bem diferentes, né? Apesar de estar previsto na CLT, a embriaguez habitual, a gente sabe que a jurisprudência tem considerado como uma doença corretamente e tem compreendido situações diversas. E nesse sentido, voltando à sua pergunta, eu entendo que as drogas ou algumas coisas lícitas, né, que o doutor perguntou, se enquadrariam mais ou menos no mesmo sentido, porque depende, é uma dependência química, né, é uma doença efetivamente desse trabalhador ou não? É um trabalhador que foi desleixado, ou foi imprudente, ou foi relapso, né? E cometeu uma insubordinação no local de trabalho, fez uso de uma substância de que ele não tem dependência nenhuma, mas que por simplesmente desrespeitar as regras ele fez uso, né? Então eu acho que a diferenciação seria mais ou menos na mesma linha. A gente vai cair sempre na razoabilidade, na proporcionalidade da pena com a conduta, né? Então, a gente vai acabar sempre tendo que analisar caso a caso se houve algum tipo de prejuízo para o trabalhador, para colegas de trabalho, se houve um risco no ambiente de trabalho. Então, assim, várias questões realmente que não dá para a gente colocar tudo num fundo comum, assim, não dá para pôr todo mundo no mesmo saco e dizer, né, então pode usar droga na empresa que está tudo bem. Não, não é isso, né? É uma diferenciação única. Concordo com a doutora, porque essa diferenciação no dia a dia faz uma diferença para apurar o que vai ser, né? Primeiro, ou o afastamento desse empregado para receber benefício previdenciário, ou a aplicação dentro da proporcionalidade, ou quando tiver a falta mais grave, esse empregado ser punido com a rescisão. Realmente, Mas eu acho que... Não, pode falar. realmente eu gosto muito desse tema, porque assim, eu fui empregado já. E eu já passei por vários tipos de justa causa, vivenciei justa causa, né? E realmente o meu dia a dia realmente teve pessoas que foram dispensadas por justa causa, por questão de embriaguez no serviço. E não era constatado uma doença. Era algo assim, diversamente do que o tratamento que a pessoa precisaria, né? Então, Então, doutor, mas isso é engraçado. Eu já tive alguns clientes também, e tem alguns tipos de trabalho em que o uso de algumas substâncias, inclusive a bebida alcoólica, eles são aceitos como uma parte de uma cultura, assim. Alguns trabalhos que eu diria mais penosos, eu tive já alguns casos de trabalhador que movimentava bastante esgoto, parte de lixo, empregos noturnos que trabalhavam com coisas mais pesadas, ou coisas, alguns trabalhos que a gente fala que são colocados para as pessoas que não conseguem trabalho nenhum, porque é o tipo de trabalho que ninguém quer fazer, e que são muito necessários para a sociedade, né? E eu percebo que os empregadores fazem vista grossa, como se fosse uma forma de, sem isso eles não conseguiriam trabalhar. Não sei se o doutor já viu alguma coisa assim. olha, doutora, dessa situação não, mas assim, vou dar um exemplo. Motorista, por ser motorista, que tem que ter o dever, né, de cuidado, esse profissional, ele não pode. Ele não pode. Ele já caracteriza já a falta grave já de início, né?
E a outra questão que eu gostaria de perguntar para a doutora, né, ver a sua opinião, isso depende muito de empresa para empresa, na questão da embriaguez, se eu posso tomar uma cerveja no meu horário de refeição, se isso caracterizaria uma justa causa. Então, o motorista ele não pode comer nem bombom de conhaque, né, doutor? Ele não pode mais nem passar, nem cheirar o álcool da cozinha, né? Eu tenho uma visão assim bem radical, que tem algumas profissões, não só motorista de linha urbana, não, mas motorista de empilhadeira, de transpaleteira, motoristas em geral, né? Que tem que ter cuidado não só com a saúde e o ambiente de trabalho dele, mas muitas vezes dos colegas de trabalho e dos clientes, né? Então eu entendo que não. Agora, essa cervejinha na hora do intervalo, aí é difícil da gente caracterizar, né? Porque muitos trabalhadores não fazem um intervalo na empresa. A empresa não consegue controlar um período que ele é de descanso do empregado, né? Então, é difícil de dizer a conduta da empresa, mas eu acredito que se for dentro do ambiente da empresa e for levado a conhecimento da empresa, ela tem que tomar as punições cabíveis, talvez não de imediato a justa causa, mas eu acredito que seria correto, sim, aplicar uma advertência, uma suspensão, até para eventualmente posterior apurar se esse trabalhador tem algum problema de saúde com a bebida ou se é só uma insubordinação mesmo, né? Eu concordo muito com a doutora nesse sentido da questão da cerveja. Eu tenho a seguinte opinião, que não caracterizar justa causa de embriaguez, porque ele não está no estado de embriaguez, né? Mas pelo simples fato dele ingerir bebida alcoólica, e se tiver um regulamento da empresa, pode ser uma indisciplina, caracterizada por uma advertência, depois suspensão e depois a justa causa. E se o chefe que fala, olha, aqui é proibido, igual a doutora mencionou da insubordinação, eu caracterizaria nessa falta, só que daí é uma proporcionalidade pequena, né? Mas, realmente, se um empregado for mandado embora porque tomou uma cervejinha, realmente a penalidade foi muito excessiva, né? Então, o ato não foi gravoso, então acaba causando prejuízo para esse empregado. Mas tem outros regulamentos de empresa que, se tiver escrito, já pode caracterizar a justa causa no campo da Sim. Acho que o que muda também é a gente entrar nas características do contrato de trabalho, né? Qual que é o grau de instrução desse trabalhador? Qual que era o trabalho dele na empresa? A gente está falando aqui de um gerente de banco ou a gente está falando de um trabalhador braçal? Então, assim, eu acho que o empregado, em geral, é muito diferente um para o outro, né? Então, às vezes, um trabalhador que você deu um regulamento, ele simplesmente assinou, ele não passou por um treinamento, ele mal passou por uma integração, ele foi no intervalo dele, tomou uma cervejinha, ele nem sabia que isso ia dar problema, que alguém ia descobrir, ou que ia atrapalhar o trabalho dele. Então, tudo tem uma proporcionalidade, né? É diferente de você pegar uma pessoa que já tem um grau de instrução maior, que já está na empresa faz tempo, já sabe como funcionam as regras, às vezes trabalha no RH, ou às vezes é líder dos demais, né? Trabalha com isso e aí ele comete essa falta. Então, também são características diferentes, né? Para saber o tipo de punição. Exatamente, porque um empregado simples não vai ter a mesma punição do que um empregado que tem um grau de instrução melhor, né? Realmente, aquele que tem um grau de instrução melhor, ele sabe muito bem o que pode acontecer, né? Então, eu Sim. vejo dessa maneira, e a embriaguez, né, assim, tem que haver um tratamento mesmo do empregado, o seu afastamento mesmo, e esse empregado, quando voltar curado, ele já inicia voltando às suas atividades, né? Então, é Sim. muito importante essa questão polêmica aí da embriaguez, né? Mas eu acho que a gente falou bem sobre esse tema, né? E, assim, merece... se for para falar de embriaguez, a gente vai falar
dia inteiro, porque são muitas situações, né? Com várias profissões. Então, eu gostaria de falar sobre a questão da desídia, doutor, né? Porque a gente fala assim de empregados, né? Que são desleixados, que não têm cuidado, que não estão nem aí com a situação, acaba faltando da empresa, chega atrasado. E esses atos reiterados, praticamente, não é uma única conduta que ensejaria a questão da justa causa. Seria várias condutas do empregado, praticamente de forma corriqueira, para ensejar essa justa causa. Então, esses atos praticados pelo empregado, vamos dar um exemplo, o empregado fala um dia sim, um dia não. Ele está causando prejuízo para a empresa. Além de não avisar, a única conduta cabível da empresa seria advertir esse funcionário. Porque a empresa e ele não está lá. E aí, diante de várias faltas reiteradas, ou atrasos, ou atitudes que é incompatível com o contrato de trabalho, o empregador chega na medida que ele tem que dispensar por justa causa, porque ele já passou pela advertência, passou pela suspensão, e aí depois o empregador, já cansado desse empregado, quando ele deu aquela falta, praticamente ele já teve que informar o empregado que seu contrato foi rescindido por justa causa. Mas depende muito de certas situações, não é, doutora? Porque eu já vivenciei situações que o empregado, ele faltava, era uma pessoa simples, não tinha celular, não tinha como avisar a empresa, e posteriormente ele foi dispensado por justa causa, pela questão da desídia. Faltas reiteradas. E foram várias faltas. Assim, na hora que você vê o cartão de ponto, você fala, olha, realmente. Mas na hora que a gente vê os motivos, né? Eu vou voltar no tópico anterior da embriaguez. Preso. Não, volta na proporcionalidade, né? Na análise de caso a caso, né, doutor? exatamente. A empresa que manda o funcionário desse, por decídia, não tinha um conhecimento da questão da embriaguez, assim, do problema de bebida alcoólica. E com toda ciência, assim, realmente é uma situação inovadora. Tipo, eu fui mandado embora por decídio, em razão das faltas, entro na Justiça do Trabalho e falo, olha, questão de embriaguez habitual, questão séria, inclusive a empresa não tinha conhecimento, às vezes o empregado não falava por vergonha mesmo, né? Sim. E aí, quando não viu que estava sem as suas verbas rescisórias, né, passando dificuldade, busca a Justiça do Trabalho para produzir essa prova. Realmente, é delicado para pessoas simples, né? Mas na questão de pessoas que têm um grau maior de conhecimento, já é difícil conviver com essa questão. Acho que a desídia é um dos mais polêmicos também, né, doutor? A gente está pegando os melhores, né, para não dizer os piores aqui. A gente está pegando os mais polêmicos aqui para falar um pouquinho, mas é legal, eu acho bem bacana esse nosso bate-papo aqui sobre o assunto. A desídia, assim, é o que o doutor falou, né? É aquele empregado que manifesta uma preguiça, um desleixo no ambiente de trabalho, né? Ele falta, ele deixa o empregador na mão, ele não faz a produção como deveria, né? E aí o que acontece? O empregador, muitas vezes, ele tenta advertir o empregado para melhorar a conduta também, né? Ele tenta advertir o empregado de, olha, porque o empregador simplesmente, se o trabalhador não está interessando para ele, ele tem o poder de mandar embora. Esse trabalhador não me interessa, eu vou mandá-lo embora.
E as advertências eu vejo como uma segunda chance, como uma tentativa de o trabalhador melhorar, justificar, se explicar, e tentar reverter essa situação a favor, né, do empregado. Mas a gente vê, por outro lado também, muitas vezes a desídia sendo usada como uma aplicação genérica, né? Quando a empresa quer se livrar do empregado, ela não sabe o que colocar, não tem o que falar contra esse empregado, e você vê aplicando advertências por motivos banais, né? Então, eu não sei se o doutor já viu isso, a pessoa chega lá com 3, 4, 5 advertências, suspensão, pelo quê? Porque derrubou a caneta, porque tropeçou na vassoura, porque, assim, coisas que você não consegue acreditar que realmente foram dadas e que você vê que o empregador, ele só quer se livrar do trabalhador sem pagar as verbas correspondentes, né? Então, a gente vê um pouco de tudo na desídia, mas eu vejo que muitas pessoas acham que mas eu não consigo melhorar, mas o meu trabalho é esse, mas o que eu sei fazer é isso. E nem sempre é assim, né? Nem sempre o empregado ele está agindo de forma, está dando o seu melhor no ambiente de trabalho. Muitas vezes ele está efetivamente prejudicando. E aí, entrando na proporcionalidade que a gente estava conversando, né? Às vezes a falta de um trabalhador em um dia específico, por exemplo, em um dia que um comércio que a gente está falando aí, na véspera de Natal, e esse trabalhador faltar no principal dia de venda desse empregador, tem um prejuízo muito grande. Ou esse trabalhador faltou e ele tem uma escala de rotatividade, ele tem 200 empregados para substituir, então talvez ele não tenha feito tanta falta assim. Então, nem sempre o mesmo ato vai ter a mesma consequência, né? E na punição do trabalhador também, né? Exatamente, doutora. Eu vejo situações dentro da Decídia, né? Vamos dar um exemplo. É o segurança, que ele trabalha fazendo a vigilância, né? E ele acaba dormindo, passando a madrugada lá. E por esse ato, o que acontece? Entram os ladrões, leva toda a mercadoria enquanto ele estava dormindo. Eu aplicaria justa causa de imediato, porque causou dano ao patrimônio do empregador e ele não estava trabalhando. Então, dependendo da situação, especificamente nessa, eu aplicaria a justa causa em um ato, porque ele, além dele fazer o ofício dele, eu entenderia pelo dano ao patrimônio do empregador, né, e dispensaria de forma imediata. Poderia até na empresa uma sindicância para poder apurar o fato, né, para ver se houve dolo desse empregado nessa situação, né, porque houve intenção de prejudicar, ganhar salário e ficar dormindo, né? Ou situação alheia que alguma coisa, tomou um remédio, deu sono, apagou o sono, mas situações bem diversas. Mas, na minha opinião, numa situação dessa, eu dispensaria por justa causa de forma imediata, pelo lado de segurança, porque ele está lá, doutora, para proteger o patrimônio da empresa e não para estar dormindo. Mesmo sem o dolo, né? Mesmo sem o dolo, é uma conduta que não pode ser admitida, né? Mesmo que seja só um cochilinho, né? Às vezes não tinha nem o dolo, nem nada, mas é naquele momento que as coisas acontecem, né? E ele está lá justamente para evitar que aconteça, então não pode deixar essa conduta, né? Mas, assim, também vai do histórico, né? Às vezes a gente vai pegar um trabalhador que está há 10 anos na empresa, nunca teve uma advertência, nunca teve uma falta, aí de repente a mãe dele morreu 3 dias atrás, e aí ele deu uma cochilada no trabalho e roubaram. Aí como é que faz? Então, assim, as situações que a gente encara na vida real, elas são muito mais complicadas, né, do que a gente tentar imaginar. Por mais que a gente tente imaginar, a gente nunca vai conseguir abranger todas as situações, né? Exatamente, doutora, porque cada situação tem a sua particularidade.
igual o exemplo que a doutora passou, aí surge vários imprevistos, né, que justificam a situação. Aí são situações e situações. Então, é um tema, né, sobre a questão da dissídia que também, se fosse para a gente falar, a gente falaria também de várias hipóteses, em várias profissões, né, e a gente ia ver o ato omissivo da parte, né, do reclamante, né. Então, Sim. vejo que Eu acho que o importante é as empresas terem um pouco de bom senso, assim, que eu não vejo muito na prática. Elaborações de sindicância, apuração de como as coisas realmente aconteceram, né? A gente vê muito pouco procedimentos corretos, bem formulados. Tudo bem que a gente tem a questão da imediatividade, né? Como uma formalidade, né? Um requisito da justa causa que o empregador ele não pode dormir no ponto. Né? Então, se ele deixar passar um tempo para aplicar essa justa causa, pode dizer que houve o perdão tácito do empregado. Mas uma sindicância, uma apuração, leva aí 2, 3 dias, ele investiga, pergunta, pega o depoimento de todo mundo, faz todo mundo assinar lá e pronto, está justificado, né? A gente vê muita justa causa simplesmente no calor do momento, né? Eu não sei se o doutor vê isso também. E aí, na hora que entra com a reversão, às vezes o trabalhador até fez alguma coisa, mas a empresa não consegue se justificar, não consegue provar, não apurou direito, saiu fazendo tudo de qualquer jeito, e às vezes o trabalhador consegue a reversão, né? exatamente, doutora. Já tive situações que envolveram justa causa, a Justiça do Trabalho. A primeira coisa que acontece na audiência é a inversão do ônus da prova. A reclamada vai ter que comprovar que houve o ato gravoso do empregado. E muitas vezes a empresa ela não aparece com a sua testemunha. Então, chega lá na hora, não consegue comprovar e muitas vezes acaba oferecendo o acordo. E muitas vezes, dependendo da situação, é bom, ou às vezes é melhor nem aceitar, porque se for só as verbas rescisórias, eu orientaria o meu cliente, falar, olha, vamos até o final, porque se o acordo não for bom para ambos, porque a empresa não vai comprovar em audiência que você praticou a falta grave. Tem situações que não passou pela imediatidade, a questão da dupla punição, que na prática eu nunca vi acontecer. A pessoa tomar suspensão e depois ser dispensado por justa causa pela mesma situação, né? Mas a gente vê de tudo. São situações Ai, aí. doutor, eu já passei por um caso assim, viu? A funcionária, ela foi advertida, aí chamaram ela para uma reunião, fizeram uma reunião de acordo, de que ela estava ciente, de que ela já tinha tomado 2, 3 advertências sobre o assunto, e que na próxima vez seria justa causa. E aí o que aconteceu? Ela faltou e levou um atestado, né? E aí a empresa deu a justa causa nela. Falou que ela não podia ter faltado, né? Foi uma declaração de horas, não era um atestado do dia inteiro. Então a empresa falou: não, você deu uma declaração de horas, o resto do dia, então você faltou. Então tá aqui a justa causa. Então aí ficou uma situação, tá, mas era uma declaração de horas, o trabalho era longe, há quanto tempo ela demora para chegar do hospital até o trabalho? Ela ia voltar para trabalhar meia hora e depois ir embora. Então foi uma situação um pouco controversa, mas acabou caracterizando a reversão justamente por isso, né? Pela dupla punição. Exatamente. Mas você vê que o tema ele é vasto, né? Ele tem Sim. interpretação, né? E vai de situação para situação. Mas agora a gente pode estar partindo para o falar sobre improbidade, doutora. Esse tema eu gosto de falar muito, porque o empregado, né? Assim, a improbidade está prevista no artigo 482 do CLT, na linha A, né? E o conceito de improbo, a gente tem a definição de uma pessoa que
É mala Ah, doutor, falou de curiosa. improbidade, eu já lembro de político já. Para mim, improbidade já está atrelado com político e com imoralidade, com má fé. Brincadeiras à parte, né? Mas a improbidade é muito usada nessa área, né? Que a gente escuta muito falar, mas tem no contrato de trabalho também. Quando eu fiz a minha monografia na faculdade, eu pegava vários conceitos do Bezerra Leite, do professor Leone Pereira também, sobre improbidade, e eu acho a definição muito interessante, porque se não tem um conceito, ele fala que é o ato desonesto, e para esse ato desonesto, basta caracterizar um único ato. E a maioria desses atos, eles estão ligados à questão do crime. E É mas porque nem está todo ligado à questão da confiança, né? Da fidúcia, né? Com o trabalhador, né? Então, mesmo que não tenha prejuízo, você não confia mais naquele trabalhador improbo, né? exatamente. Vamos dar o exemplo do furto dentro da empresa. Vamos supor uma empresa que trabalha com cobre, o empregado leva lá todo dia seu saquinho de cobre para poder vender lá no ferro velho. Ele está subtraindo o patrimônio do empregador. Ou ele está recebendo alguma coisa, alguma vantagem, ou aquele empregado que ele falsifica o atestado médico para ficar uns dias na praia, postando lá no Facebook, Sim, esse é um caso clássico, né? clássico, aquele que marca o cartão de ponto, horas extraordinárias, né? Praticamente para se beneficiar de hora extra. E Ou esses deixa de bater o cartão quando chega atrasado ou quando falta, ou quando sai mais cedo, né? Pede para o colega bater para ele. A gente vê essas coisas, né? exatamente, doutora. São atos que, mais uma vez, entra na questão do patrimônio do empregador. Então, você vê que nessa situação, o empregador, ele é vítima. Ele acaba tendo essa perca aí do patrimônio em decorrência do dolo do empregado, porque ele tem a intenção mesmo. Então, isso aí é incontroverso. Mas eu gostaria de tratar de uma outra questão, gostaria de ouvir a opinião da doutora. Gosto de sempre colocar uma polêmica. Ah, vamos lá. Vamos dar um exemplo. O empregado, ele entra no escritório lá do empregador, começa a mexer as gavetas, pensando que ia encontrar a mala lá do dinheiro. Só que ele tenta, é pego em flagrante, só que na gaveta não tinha dinheiro nem nada. Seria a sua posição, aplicaria a justa causa ou não? Eu entendo que aplicaria. Porque, mas assim, difícil provar o que ele estava procurando lá, né? Mas tudo bem, vamos partir do princípio que ficou comprovado que ele estava atrás desse dinheiro que ele sabia que poderia estar lá. Eu acho que o prejuízo, ele não é requisito da improbidade. Eu causar um prejuízo na outra pessoa não é um fundamento da má-fé. Então, às vezes, o fato simples de eu agir com essa má-fé, de eu perder essa confiança no meu empregado, já é suficiente, né? Então, eu pegar ele fazendo uma atitude duvidosa, pegar ele vasculhando alguma coisa, eu já perdi a confiança nesse trabalhador. E essa confiança no trabalhador, ela é fundamental no ambiente de trabalho. Muitas vezes o empregado fica sozinho, tem acesso a dados da empresa, a informações, então tem que ter essa fidúcia. Então, eu entendo que seria cabível, sim. O difícil é a gente chegar nesse ponto, né, doutor? Porque os clientes mentem também, viu? A gente, às vezes, é pego de calça curta, né? Tive situação assim, a situação envolvendo crime e furto, ainda que o empregador foi muito bom o empregado. Não fez o boletim de ocorrência. E o doutor estava pelo empregado. Exatamente. Tá. Só que daí chegou na audiência, a empresa apresentou a gravação.
Aí eu olhei para ele, A você pegou? filmagem? Peguei e falei, você pegou. Ah, doutor, é que eu não lembro. Ele pegou ou não pegou? Doutor, peguei, desculpa. Nossa. Minha cara, na foto. E aí? Doutor, você quer fazer mais alguma pergunta? Sem mais, excelência. E realmente, a filmagem do empregado subtraindo o patrimônio da empresa. Justa causa, firmada em juízo ainda. Olha, Nossa, e ainda poderia ter tomado uma má-fé de entrar com esse processo. O reclamante, né? mas ele foi condenado por Ah, ele litigação. foi? Ele foi. Ele não tem nem Teve. o que defender, né, doutor? É, não sei, né? Dá pra... Todo mundo merece defesa, né? Mas por mentir, eu acho que eu já me sentiria numa situação delicada. A própria imagem já diz tudo. Então, é igual o posicionamento da doutora, né, nesse A sentido. doutora Angélica está perguntando: a filmagem é prova lícita? Eu entendo que é uma prova lícita, sim, porque ela comprova os atos de justa causa do empregado, e se vier através de uma ação judicial, o ônus da prova é da empresa. A primeira coisa que ela tem que apresentar é a imagem. Então, é lícito. Na realidade, às vezes o empregado sabe que tem aquela filmagem, e para o ônus da prova, ela não seria uma prova ilícita, né? Praticamente a demonstração da negação da empresa. Então, eu É, vejo. cabe provas em contrário, né? Cabe ele alegar se não está muito nítido, se não era ele, se ele devolveu depois, se não pegou. Cabe, né? Mas Pediu geralmente, falsidade, fala, olha, se está editado, vou requerer perícia porque não reflete a realidade. Então, isso o reclamante ele vai expor na hora, né? Porque a gente não sabe qual que é a maldade da reclamada, né? E também do sim. reclamante. Então, nessa situação, a filmagem, a gente tem que observar com bons olhos, caso tenha uma questão de edição de vídeo, aí a gente tem que duvidar. Aí o próprio reclamante, a própria empresa, ela vai se manifestar sobre essa prova, ela não vai reconhecer a questão, mas tudo depende da situação mesmo. É. Eu acho que a justiça do trabalho, ela é difícil de você levar muito adiante, né? As coisas acabam se mostrando, né, doutor? Por testemunha, por provas, ou a própria parte acaba demonstrando, né? Nesse caso que o reclamante mentiu, eu acho difícil que ele carregaria uma situação dessa muito longe, né? Diante de uma filmagem, eu acho que seria difícil. Ele poderia até falar que não era ele, querer contestar, mas se ele sabe que era ele que ele fez, eu não consigo ver arrastando muito longe essa situação, né? Exatamente, que inclusive eu nem entrei com recurso nessa situação para poder fazer um recurso sabendo da prova cabal da empresa, né? Então, eu não Acho que nem a prova cabal, né? Fazer um recurso sabendo que ele mentiu para você também, né? A gente fica. litigância de má fé, sabe? O cliente não sabe nem onde colocar a cara. Infelizmente, são situações que assim, pega nós de surpresa, nós somos profissionais, mas Sim. na hora que a gente vê aquela contestação em sigilo, aí, aí que é o problema. Pode ter certeza que tem surpresa, principalmente sobre É. a questão de justa causa. Ah, justa causa é muito comum. E não que eles mintam, mas eles contam meia verdade, né, doutor? Eles contam só uma parte da história. É. Tem muita questão aí quando envolve acusação de furto na Justiça do Trabalho, que chega, a empresa ela não consegue provar. Aí tem a questão do dano moral, que foi, às vezes o reclamante foi mandado embora por justa causa, não ficou comprovado tecnicamente, e aí, consequentemente, pela acusação de furto, muitos, mesmo que ele tenha praticado ou não tenha praticado,
ele acaba recebendo indenização por danos morais, porque a acusação, mas isso daí tem que ser provado, porque o ônus da prova é da empresa. E se Sim. a empresa já não comprova esse fato, o empregado, na questão do dano moral, ele já vai falar, ele já vai produzir prova no sentido que o empregado ele não cometeu, sabe, vai para o lado do reclamante e, consequentemente, vai fazer a prova do dano moral. Então, Até porque a falsa acusação de crime também é crime, né? Então, sim. tem que ser bem apurado, né, pela empresa. Né? E outra questão, né, seria praticamente, no exemplo que eu dei para a doutora, né, eu mandaria por justa causa, sim, pelo seguinte motivo. Foi uma tentativa de furto, mas a base do contrato de trabalho é a confiança entre as partes. Ali já perdeu a confiança e o ato desonesto do empregado já é o suficiente para dispensar por justa causa. Seria na questão da desonestidade. Então, esse simples Sim. fato acaba rompendo o contrato de trabalho desse empregado. A questão do dano moral a gente vê um pouco atrelada, né, com a justa causa. Não sei se o doutor visualiza também alguma reversão de justa causa sem o dano moral. Eu acho que seriam situações muito duvidosas, assim, uma prova realmente muito difícil, muito dividida, em que você fizesse essa reversão da justa causa sem ter uma condenação de dano moral junto, né? Porque só o fato dele ser mandado embora acusado de alguma das alíneas desse artigo 482, a justa causa ser a punição mais grave do contrato de trabalho, né? Isso tudo, obrigar o trabalhador a entrar na justiça para fazer essa reversão. Então, eu acho que o dano moral ele vem um pouco atrelado, né? Não sei se o doutor tem tido êxito em atrelar o dano moral com a justa causa, mas tem casos que, eu até tenho um caso curioso que eu vou contar aqui para o doutor, de um trabalhador que ele foi mandado embora por justa causa e o próprio gerente falou para ele, falou, olha, eu sei que você não fez nada, mas é que se eu não mandar alguém por justa causa, o meu seguro não paga a máquina que queimou, um prejuízo que a empresa tinha tido. Então, ela tinha um contrato alheio e ela falou: o prejuízo que eu tenho com você é muito menor do que o prejuízo que eu vou ter com esse equipamento. Então, eu tenho que te mandar escolher alguém, vou ter que mandar alguém por justa causa para a seguradora cobrir. Nem que você entre na justiça depois, a gente reverte, se tiver dano moral, a gente paga, mas sai mais barato. Eu achei um absurdo isso, e pensar que a justa causa pode ser uma ferramenta de negociação, de escolha da empresa tão arbitrária assim, né? E a gente sabe que o processo trabalhista hoje é uma indústria. Vamos supor, de 10 empregados forem dispensados por justa causa, com certeza que 90% vai entrar na Justiça do Trabalho para poder buscar essa reversão. E também é o meio da empresa provisionar alguma coisa decorrente do contrato de trabalho. Então, eu vejo muito essa questão da indústria trabalhista, né? E diante desse fato, eu entendo que a justa causa da improbidade ela gera grandes reflexos atrelado à questão do dano moral. Eu vejo que, acho que, no meu ponto de vista, seria a única questão que eu atribuo, porque mexe com a honra do empregado, em situação que ele é acusado de desonesto injustamente. Então, eu vejo essa atrelação entre os dois, né? E a Nos questão... demais casos, não. Não, nos demais casos eu não Não vejo. automático, né? Assim, quero dizer, não que não possa ter, mas não automaticamente, seria isso. Exatamente. É que depende muito da circunstância. Cada Sim, caso a gente tem que individualizar, né? Para ver as razões, para ver se merece ou não a questão do dano moral, né? Então, eu vejo o seguinte, doutora, igual eu disse no começo, a improbidade basta apenas um ato faltoso para poder caracterizar. Mas eu já vou passar um exemplo polêmico, né? O que eu faria?
um empregado, um setor de alimentos, e todo dia ele furta um docinho embora. Ele tá subtraindo cada dia alguma coisa lá da empresa. Ele está fazendo um furto simples. Não é nem pelo prejuízo, né? Pelo prejuízo financeiro, é mais pela ilicitude da conduta, né? Isso, exatamente. Eu, nessa situação, eu teria que avaliar o que a doutora tinha mencionado, né? Praticamente, se for uma pessoa bem instruída, praticamente eu pensaria que essa pessoa não falava, eu não vou dar prejuízo nenhum para a empresa. Se for, eu vou pedir para o empregador ele vai me dar o docinho, tá ótimo. Agora, um empregado simples, que ele fica com vergonha de pedir, ele vai lá e pega o docinho e aí ele pega na boca da botija, porque esse docinho ele tem um preço, ele tem uma estimativa, né? Sim. Então, Acho pela que cairia mais numa indisciplina, né, doutor? Ex Não sei. exatamente. Mas eu vejo que depende de cada situação para esse empregado. Mas, É, eu acho que se não houver uma má fé aí, depende da condição, uma boa advertência resolve, né? Mas se agora for uma forma de tirar proveito, né, de para ele não custa nada isso daqui, ele tem dinheiro, a gente vê isso às vezes, né? O empregado achar que o empregador tem algumas obrigações só porque aquilo não significa nada, né, para o empregador. Aí uma advertência não vai funcionar, ele vai continuar repetindo o ato, né? Aí eu acho que seria mais uma indisciplina, assim, das normas da empresa, do que uma improbidade por si, né? Uma improbidade, falar que ele furtou um docinho de 10 centavos, né? Eu acho que seria mais uma desobediência reiterada, não sei, a opinião do doutor. né, praticamente no estabelecimento da empresa, que é proibido, e, consequentemente, Uhum, ele seria penalizado até chegar à dispensa, né? Mas sim. olha a diferença de uma justa causa para outra, né? Que é Então, mas aí eu te pergunto, doutor, e se num caso desse, num lugar que o empregado sabe, por exemplo, um mercado, ele sabe que ele não pode consumir os produtos do local, ele sabe que mesmo que tiver aberto, que tiver estragado, ele não pode consumir. E aí o empregado vai e ele, não estou falando que ele pegou uma picanha ou que ele abriu alguma coisa, ele foi lá e chupou uma mexerica. Pegou uma mexerica para comer no intervalo dele. Aí a gente entra nessa condição, poxa, será que ele entendia a gravidade do ato? Porque às vezes na cabeça do empregador, quem pega uma laranja, pega qualquer outra coisa. Mas na cabeça do empregado, não. Às vezes na cabeça dele, aquele ato dele não tinha problema. Apesar dele saber que não podia. É engraçado, né? sim, são várias situações aí que, dentro do regulamento de empresa, o empregado, no mínimo, ele tem que respeitar as normas, né? E o problema é se o empregador ele consentir com isso. E depois, quando ele não estiver mais satisfeito, né, Sim. já tem uma outra inversão aí de valores, né? Então, eu acho que esse tema é merecedor de bastante debate também, porque, querendo ou não, doutora, às vezes quando tem uma justa causa, né, tem um processo criminal também. A empresa faz um boletim de ocorrência, e aí, dependendo da situação, né, se ficar bem caracterizando, a Justiça do Trabalho já reconhece a justa causa, independente do criminal. Então, igual a questão civil e criminal também, que uma é atrelada à outra, mas se tiver realmente comprovado, a Justiça do Trabalho não precisa esperar a sentença criminal, se for no caso de furto. Tem caso de roubo dentro da empresa, o empresário mas ele já seguro da empresa para planejar um roubo. Então, não tem outras questões aí relacionadas, né? E a questão de falsificação de documento, né? A pessoa vai lá, contrata um médico lá, manda um atestado falso, né?
Então, vai ter as consequências penais também disso. Então, Sim. É, mas na prática a gente vê que o empregador, geralmente, ele só quer se livrar do empregado, né? Quando ele tem provas, mesmo que ele tenha provas muito robustas, às vezes ele fala, eu não quero ter dor de cabeça, levar adiante, ficar com essa pessoa aqui, ter que tocar, pagar advogado, tal. Às vezes ele simplesmente quer se livrar, né? Eu vejo isso na prática. E aí, às vezes, por não ter uma conduta tão incisiva, o empregado acha que dá para tentar, né? Não, dá para tentar, vou entrar com a reversão. Se ele tivesse mesmo prova, ele tinha feito um processo crime, ele tinha, né, tomado outras providências. E nem sempre é assim, né? E acontece como o caso do doutor, né? Chega lá, tinha gravação, né? exatamente, chega na audiência, não tem nem argumentos aí com a juíza. Doutor, você está controlando o tempo? Como que tá para o Instagram não derrubar a gente? Eu estou Doutor, perguntando que na última live eu a gente já acabei. falou 1 hora. Na última live eu acabei passando o tempo e tive que encerrar correndo. Nossa, a doutora quer continuar, quer abrir para perguntas? Eu acho que tinha umas perguntas aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, doutor. Tinha umas perguntas que passaram aqui, a gente não foi conseguindo responder. Muito difícil para nós advogados, em nosso escritório uma história e na mesa de audiência é outra, com certeza. A doutora Angélica está mandando aqui. Mas nesses casos, doutora, principalmente quando vem justa causa, eu faço, acho que o doutor deve fazer também. A gente faz o relato, não sei se o doutor grava o trabalhador, e eu faço ele assinar o relato dele, do que ele está contando, para não ter nenhuma consequência depois, falar que eu que inventei alguma coisa, né? A gente tem que se precaver, né, doutor? Exatamente, doutora. A triagem que eu faço no escritório, na realidade, eu pego todos os dados do cliente e na hora dos fatos, né, ele vai passando para mim. Além dele assinar embaixo, eu faço ele assinar do lado dos fatos. Ah, E tá. a gente adotou a situação de ele assinar junto na petição inicial. Na inicial também. Eu já vi também. Eu não aplico, mas eu já vi. Porque, É. porque assim, a gente realmente não quer ser surpreendido pela história mal contada do reclamante. Porque quando Tem a uma gente outra pergunta. há uma reversão, a gente tem aquele feeling de pegar e filtrar. Diversamente de outro que cometeu um ato e já chega e fala, é justa causa. Esse processo eu não pego. Infelizmente, assim, pela história que você contou, a empresa já tem tudo isso fundamentado. Eu não pego o seu processo. Se você quiser até ir com outro profissional, duvido que ele vai falar que vai entrar com o processo para ver o resultado, porque tem situações que eu descarto logo de início. Sim. E tem casos também que às vezes o trabalhador fala, eu fui mandado por justa causa, mas por quê? Eu não sei. Não, alguma coisa aconteceu, por mínima que tenha sido, nem que tenha sido uma discussão simples, ou uma implicância, alguma coisa aconteceu, né? Ninguém é mandado embora por justa causa, não por nada, não quero dizer injustamente, porque isso acontece muito. Mas, assim, alguma coisa aconteceu para dar esse gatilho da justa causa, né? Nunca foi sem nada, né? Com certeza, né? Nada é por acaso. Nessa justiça, a gente espera uma coisa e vem outra, né? Mas é um tema que a gente poderia abordar as outras hipóteses, né? Mas como o nosso tema, assim, nosso horário é muito curto, a gente poderia fazer outra live para falar sobre outra justa causa, ou tratar sobre também a questão da justa causa do empregador, que também é um tema muito interessante. Sim, a rescisão indireta é muito interessante, com certeza. Exatamente. A live é bom, assim, os advogados se inteirar mais com o tema, as pessoas da sociedade também conhecer sobre algumas hipóteses do dia a dia, né? E é importante saber, porque nunca se sabe quando vai acontecer. Ou o que a gente falou, alguém já falou. Eu já vi alguma justa causa nesse sentido. Viu, doutor? Acho que não sei se apareceu algum, faltando 20 segundos. Ai, tá acabando. Doutor, eu queria deixar meu agradecimento aqui pelo nosso bate-papo. Acho que foi muito produtivo, a gente conseguiu abordar bastante coisa. Muito obrigada.
Obrigado, pessoal. Segue Estudos Jurídicos e a doutora Aline. Foi